se você quer liderar a equipe e quer fazer com que eles fiquem a mais do horário, cara, não dá pra você sair antes deles. E se você tem algum conflito, não, mas eu sou o dono, eu sou... Então aí você nem devia ser. Nos primeiros 5, 6, 7 anos, cara, quebrando pedra. Você olha pro lado e fala, pô, esse cara aqui tá fazendo muito mais com muito menos. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Como Você Marca, o podcast que fala sobre como as marcas criam experiências em seus negócios. Eu sou Rodrigo Vitor, CEO e fundador da Fito, a agência de eventos das melhores empresas do Brasil. E hoje no nosso episódio temos o passaporte carimbado para a Ásia, insights sobre negócios globais e construção de marca em mercados complexos, bastidores de feiras e experiências que atravessam fronteiras. Comigo hoje Lincoln Fracari, CEO e fundador do grupo China Link, consultor, escritor, palestrante especialista em negócios com a China e a Ásia. Bem-vindo, Lincoln. Obrigado, é um prazer estar aqui. Que bom que o convite, o universo conspirou aí pra gente gravar esse conteúdo aí para esse pessoal. Exatamente, cara. Muito feliz, muito honrado de você ter aceito esse convite e poder passar um pouco da sua experiência aqui pra galera. Cara, primeiro de tudo, a gente carrega o nome aqui do podcast para saber como você marca. Na verdade, eu vi isso lá na pauta, assim, eu falei, como que você responde isso? Será que é uma pergunta filosófica, de cunho pessoal, de cunho... E quando você comentou sobre que ela é livre, né, eu respondo como quiser. Eu acho que, como eu vim de uma família extremamente simples, eu vim de uma família de classe média baixa, assim, foi a primeira pessoa a conseguir comprar um carro, a primeira pessoa praticamente a ir para a faculdade. Todos os meus sonhos de como eu achava, tudo que eu queria na vida, como eu queria marcar a minha vida, vamos falar assim, eram através 100% de bens materiais, né? O que eu queria próximo? Eu queria poder ter aquilo. Nossa, agora eu gostaria de ter isso. E acho que uns 5 anos atrás chegou num ponto que isso não era mais o moto, né? Porque eu falei, porra, tudo que eu quiser eu consigo. E aí eu criei uma nova... Eu já fazia isso, eu só coloquei isso como objetivo primário, que era mudar a vida das pessoas que trabalham à minha volta, né? Trabalhar um pouquinho muito a favor da prosperidade, de mostrar essa visão pra galera que elas podem mudar a vida delas como eu mudei a minha. Então eu tento englobar e enfatizar isso muito das pessoas que estão bem próximas da empresa, os colaboradores e principalmente os sócios novos que quando entraram na empresa eram estagiários, né? Hoje eles são sócios. Legal, compartilhar sua visão, o seu método de vida e fazer a galera prosperar junto. Muito bom, cara, muito legal. E olhando para a China Link, claro que eu vi um pouco, pesquisei sobre o seu negócio, vi sua palestra lá no G4 Valley, foi incrível. E eu queria entender qual o problema você decidiu resolver, né? O que aconteceu para a China Link aparecer? Eu estava no momento certo, na hora certa, né? Claro que a gente fala que a sorte vem para quem trabalha, tudo, e a minha sorte foi que eu decidi ir para a China em 2009. Eu morei por lá um pouquinho mais de 12 anos, e se eu voltasse alguns passos para trás, em 2005 eu recebi o seguinte conselho. Eu trabalhava numa empresa espanhola de consultoria, e eu tinha um mentor, né, era um senhor de uns 60 anos na época, ele cuidava da conta de um banco, e eu era consultor alocado na operação dele. Em um almoço ele chegou e ele falou assim, olha, você tem que aprender a falar mandarim. Eu falei, o que é mandarim? Aí ele falou, não, mandarim é o que os chineses falam, é 2005, daqui 10 anos a China vai ser uma das maiores potências, em 2015, e vai ser mais ou menos o tempo que você vai demorar para aprender, eu acho, né, 10 anos. E a gente recebe muitos conselhos na vida, né? O tempo inteiro a gente está recebendo conselho, o tempo inteiro, só que o ponto a gente não escuta, a gente acaba... Isso é só mais um. É só mais alguém falando alguma coisa. E eu, desde o começo, eu ouvia o que essas pessoas falavam, né? E quando eu ouvi e segui, começou a causar um efeito em cascata na minha vida, né? Daquela de lei da atração, de uma coisa começou a puxar a outra. Que eu entrei numa empresa chinesa alguns anos depois, nem sei como me recrutaram, mas eu entrei nessa empresa chinesa que me deixou muito mais próximo da China, que fez com que eu criasse essa vontade de falar, meu, preciso ir pra lá. Tanto é que eu cheguei, tentei pedir transferência, me negaram, né? E eu pedi demissão e fui. Eu pedi demissão em agosto, em setembro eu tava na China, né? E fui, eu tinha 18 mil reais guardado. Muito perrengue, muito perrengue. Eu achei que falava mandarim, porque eu já tinha os chineses inteligentes, né? Mas quando você aprende inglês e tá num ambiente controlado, é uma coisa. Quando você vai em campo numa cidade um pouco mais afastada, que foi que eu fui, muda tudo. A mesma coisa com o mandarim. E quando eu cheguei lá, eu percebi que eu precisava arrumar alguma renda, eu precisava fazer alguma coisa. E eu criei um site, antes do AliExpress, para mandar alguns produtos.
E eu mandava lá um produto, dois, e alguém falou assim, pô, você não envia uma caixa, envia um negócio maior, não pode enviar 10 peças, 100 peças. E com isso eu vi ali que tinha um business, né? Eu falei, poxa, as pessoas precisam de alguma coisa da China, é verdade. Eu não tinha essa noção de que a China ia ser a fábrica do mundo, era novo, e eu fui meio que totalmente com o flow de como as coisas estavam conduzindo. Cada vez mais as pessoas iam me procurando através do Orkut, começo do Facebook, eu tava fazendo assim, aí tinha um amigo que ele vendia uniforme de NBA, e ele me falou num negócio que chamava SEO. Aí eu falei, nossa, SEO, o que é isso? Isso em 2009. Muito lá atrás. Eu comecei a fazer as coisas, criei um blog e eu comecei a aparecer em alguns momentos para essas empresas, né? E baseado nisso, eu tive que escolher uma época. Eu podia fazer ou me tornar uma empresa de produto, eu escolheria ser um importador de um produto, mandar aquele produto, criar marca própria, ou ser um agente de serviço, foi o que eu fui, né? Então, assim, a minha dor foi, as pessoas precisavam importar. E importar no passado era o futuro. Hoje importar é o presente. Muito, muito difícil a pessoa, uma empresa, um distribuidor, alguém que vende no marketplace sobreviver, né? Sim. Eu costumo falar que o maior problema de hoje é que o maior concorrente desses distribuidores é o fornecedor deles. Então a indústria ou os importadores são os maiores concorrentes agora dessa galera, porque eles vendem igual direto nos marketplaces. Não tem mais como o que divide cadeia de sobreventos, né? E essa foi a dor que eu sanei, né? Eu falei, poxa, eu vou conectar a China com essa galera, só que com uma particularidade. Eu nunca quis chegar em grandes contas. Elas chegaram de uma maneira não quase, direta, vamos falar assim, quase né? que natural, ali no processo de crescimento. Poxa, você ficar conhecido, elas foram, mas sempre foi o foco em escolher os pequenos. Eu sempre quis pegar as PMEs. Todo o meu ecossistema do grupo inteiro é voltado para os PMEs, né? Porque afinal, se você pegar, né, 20 milhões de CNPJs, metade é MEI. Dos outros ali, 95% são PMEs. Por que as pessoas querem focar, né, naquelas grandes? Eu escolhi focar nos pequenos. Muito bom. E, cara, em uma palavra, talvez você vende segurança, confiança. Um facilitador de negócio. Eu acho que algumas das coisas. Eu falo que, assim, se a China fosse a Europa, não teria motivo de eu existir. Porque o desleixo com qualidade, a diferença extrema cultural para negociar, isso abre para ter alguém com experiência para conduzir o comprador, né? Quando você compra dos Estados Unidos, você só tem que falar bem inglês, senão você é maltratado. Fora isso, só falar, né? Não tem muito. Eles vão entregar, eles vão garantir. E aí eu queria... Dá para falar que a gente mexe um pouco com a segurança, ou a gente seria alguém que deixa os compradores focar no que importa, que é vender. Porque comprar fica uma parte... O processo de compra e importação ele é longo, complexo, e quando tem alguém olhando para esse lado, você olha para outro. É a mesma coisa às vezes o dono. Se ele quiser começar a olhar muito para todos os aspectos do negócio, ele não vai conseguir crescer muito. A partir do momento que ele delega, poxa, o contábil, o jurídico, o administrativo, olha isso aqui para mim, eu vou olhar isso, e aí começa a crescer maior. Respira um pouco. Muito bom. Tá no caminho, acho que aquelas nuances também, né? Tem N coisas ali nesse processo, que eu vi um material seu falando ali da negociação com o chinês. Pô, o cara, você começou a apertar a venda, aí chegou no preço de 7, o cara fechou, mas ele vai te entregar um produto de 7. E assim, não é maldade, né? Se você pegar a base da China, em 1970, na década dos anos 70, 76, teve a Revolução Cultural do Mao Tse-tung. A maneira como ele quis dar força para o Partido Comunista Chinês naquela época foi excluir todos os antigos costumes, antigos hábitos e trazer os novos. Quando ele fez isso, ele destruiu todos os ídolos, todas as religiões, todo o credo, todo o costume, foi deletado, dizimado da história, foi queimado, perdeu muito patrimônio histórico. E o chinês que nasceu naquela geração para frente, que é o chinês hoje dono de fábrica, que é o chinês diretor, que é o empreendedor, o empresário lá, 40, 50 anos, esse cara ele não teve nenhuma base religiosa, né? Ele não teve. Então ele não, e quando eu digo base religiosa, eu não estou falando em acreditar em Deus, eu não quero nem entrar nesse aspecto. Porque aqui, agora no Brasil, a gente pega uma geração aí da geração Z que já eu sou ateu, eu não acredito em nada, eu sou agnóstico, está crescendo essa população. Só que essa parte da população aqui no Brasil fala isso, só que ela foi criada e educada com princípios cristãos ou religiosos, que são, não faça o mal, se você fizer alguma coisa, você vai pagar de alguma maneira, ética, né? Então isso a gente foi educado nessa base. O chinês não foi. Não houve isso. Tudo que você fizer na Terra vai te favorecer na Terra. Apenas, não tem outra coisa. Já que é isso, eu vou ser literal, eu vou ganhar dinheiro.
Se para eu ganhar esse negócio, eu preciso te entregar um produto 30% mais barato, e esse é o seu objetivo, esse é o seu target, o seu preço target é esse, ok, vou fazer. Só que os termos não ficam claros, porque às vezes a gente, como comprador sem conhecer, assume que ele vai, poxa, consegui, eu sou um bom negociador, olha como eu sou bom, Comprei bem. e aí não é bem assim, né? Interessante, cara. Isso daí, só vivendo alguns anos lá para saber como funciona. E Lincoln, o que mudou do Lincoln da China para o Lincoln de hoje? Qual foi essa transformação? Eu acho que os primeiros 3 a 5 anos foi muito aprendizado de ser empresário, né? Porque ao mesmo tempo que eu fui educado em multinacionais e eu tive, de novo, a sorte de cair num departamento de consultoria onde eu era o mais burro do departamento e assim, eu tinha muito preparo de Six Sigma, conhecimentos de Black Belt, conhecimentos de COPC, que são técnicas de projetos que, poxa, quase ninguém sabe, só quem fez MBAs avançados, eu tive esse treinamento lá. Então eu tive muito preparo de mercado, né, vamos falar assim, Sim. Só que eu não tive a vivência ou alguém, um mentor, que fala, meu, vai pra frente, estuda, faz isso, faz aquilo. Então eu diria que eu patinei muito nos primeiros anos, era só garra, né, era só grit, né, só um negócio que você quer ir pra frente, quer brigar, e não tinha muitas ferramentas. Então, assim, quebrar pedra com pau de madeira demora, é difícil. Eventualmente até a água quebra pedra, né? Mas Então eu diria que o que mudou, eu tô muito mais preparado, né? Preparado com tanta vivência, que você acaba vivendo muitas coisas, você conhece muita gente, você escuta, você ensina, mas eu aprendi muito conhecimento teórico que eu apliquei na prática nos negócios e fui vendo o que dava certo e o que não dava. Então, eu diria que meus primeiros 5 anos foram bem... Eu encontraria um Lincoln muito mais não preparado, mais imaturo emocionalmente e nunca imaginaria talvez o caminho, o resultado que a gente ia chegar hoje. Assim, se eu falasse assim, eu não imaginaria que eu fosse ficar tão grande, né? Eu tinha metas bem ambiciosas e é aquela meta que você sabe que vai atingir, mas eu acredito muito que a ambição ela precisa ser renovada. A partir do momento que você está confortável com as suas coisas e você está feliz com o que você tem, tudo não é ruim. E eu não estou falando isso se alguém aqui está muito feliz com o que tem. Mas às vezes, quando você troca de círculo e as pessoas estão maiores, melhores, têm outras coisas, você fala, caramba, eu nem sabia que eu poderia ter isso. Não estava perto, né? Eu costumo usar um exemplo. A primeira viagem de negócios que eu fiz, quando eu estava na Huawei, que era essa empresa chinesa, falaram assim, ó, você vai ter que ir para o Rio de Janeiro, na segunda você volta sexta, tudo bem? Falei, poxa, tudo bem, legal, viagem pela empresa, primeira viagem. Falei, tá bom, como é que funciona? Não, você vai, pega um táxi pro aeroporto e tal, né? Eu falei, tá. Aí eu fui falar com o RH, com alguém que já viajava, eu falava assim, cara, eu vou ter que pegar um táxi, eu moro muito longe. Tipo, pra eu ir pra empresa naquela época, eu tinha que andar 15 minutos até o ponto de ônibus, pegar um ônibus até o metrô de São Paulo, pegar um metrô, ir pra uma estação, trocar de metrô, outro ônibus. Era mó rolê. E aí ele falou, não, você pega um táxi pro aeroporto. Eu falei, meu, mas era muito caro. Aí ele falou, mas... E naquele momento, olha que negócio besta, mas foi assim, nossa, as pessoas pegam um táxi de casa pro aeroporto. E aí isso pode parecer ridículo para quem tá vendo, mas na minha realidade naquele momento, eu falei, caramba, cara, então tem muito dinheiro para ganhar, porque alguém gasta R$100 de táxi. Como isso? Como alguém gasta? Eu falei, caramba. E aí, conforme você vai passando na vida, você vai pegando outras formas de ambição. Tipo, chega alguém... vamos supor, agora tá na moda o mundo de relógio, né? Então pega assim, você tá com um relógio, o cara fala, início você escuta assim, meu, o melhor relógio é um Rolex. E aí você fala, caramba, quem vai pagar R$100 mil num relógio, num Rolex? Meu Deus. E aí quando você... de milhão. quando você chega, você fala, não, cara, esse relógio aqui é meia milha, esse relógio aqui é 1 milhão e pouco. Aí você fala, meu, então tem infinitos universos de comodidade, seja, começa a viajar de helicóptero, começa a viajar de privado, E aí, esse conceito de renovar a ambição, que eu acho que é o essencial para qualquer empresário, assim, né? Isso que foi me fazendo despertar e querer mais, né? Muito bom, cara. Muito bom. Fugir do hustler, do cara que a gente sempre tá ali, mão na massa, fazendo nossos negócios crescerem ainda mais, e fugir do empírico, né? Porque a gente faz muito no empírico no começo também. Meus primeiros 5, 6, 7 anos, cara, quebrando pedra.
E aí, de repente, eu falo, opa, tem algum livro, eu consigo estudar, e tem talvez o MBA, e agora temos outras possibilidades até melhores, na própria G4, uma escola maravilhosa pra gente, e os ambientes que a gente entra, você olha pro lado, eu tô lá no Clex, você olha pro lado e fala, pô, esse cara aqui tá fazendo muito mais com muito menos, o resultado, a margem dele é melhor, o modelo de negócio dele é diferente, aí você vai, dá pra fazer mais, dá pra fazer mais, isso. Não, e é óbvio, é legal você falar esse ponto, que é óbvio que a grama do vizinho sempre vai estar mais verde. Sempre a gente olha o cara e fala, caramba, olha que eficiente, e a gente se critica um pouco mais, né? Nem que não seja verdade. Que ninguém conta os podres assim pra fora, né? É legal que o cara aprende com a gente também. Mas Uma troca. eu olho, às vezes eu falo assim, não, entendi, tem alguma coisa ali que eu possa fazer melhor, e você vai se questionando, assim. Não pode cair nesse erro. É. Tem que sempre é uma troca ali, você constrói uma amizade, entende, ajuda, pede, né, passa ajuda, pede ajuda. Realmente é um momento muito interessante, cara, da gente viver. Então, cara, agradeço muito aí pra turma a gente reforçar a questão de ambiente, mentalidade. Parece papo de coach, mas faz muita diferença, cara, faz muita diferença. Eu também sou prova viva disso. E passando por mentalidade, realmente um gancho dessa conversa, essa foi a principal crença que você venceu, a crença do... Não é da grana, né, cara, pô, isso é possível, é cada vez mais você furando o teto. Qual que foi a crença que você venceu que te permitiu ser quem você é hoje? Eu vou te falar que eu poderia falar essa, que tudo é possível, e isso foi, só que no fundo eu sempre acreditava, sempre tinha uma chamazinha, por mais que hoje ela tá mais acesa, tá mais robusta, um fogo, mas eu sempre tinha um senso que as coisas iam mudar pra melhor, que não era só aquilo o mundo, tinha que ter mais alguma coisa. Eu sempre tive essa inquietação, essa coceira dentro que me faz caçar mais. Mas uma crença que eu tinha, que eu acho que me limitava um pouco, eu comecei a aparecer um pouco mais pro mundo nos últimos 3 anos. Então, eu não tô falando que eu não gravava conteúdo e não aparecia pra empresa. Eu sempre fiz isso há muito tempo. O YouTube começou em 2013. Só que, por ser uma pessoa que cresceu na China, sem estar alavancada, porque não tinha como pegar nada na China como um estrangeiro. Depois eu abri aqui no Brasil, fui abrindo os negócios praticamente sozinho. Eu criei aquele sentimento que eu não precisava de ninguém, né? Não preciso de ninguém. Quando eu digo de ninguém, não do meu meio, dos meus colaboradores. Eu não preciso de ninguém externo. Eu não preciso me relacionar em nenhum clube. Eu não preciso fazer nada. E eu sempre fui muito resistente em me conectar assim fora, né? Ah, isso aqui é um evento para ir em tal lugar. Ah, não, nem vai agregar. É melhor gastar 3 horas aqui no computador fazendo tudo. E eu sempre fui isso. E a partir do momento, acho que 22, 21, foi quando eu fiz o primeiro curso do G4 lá. E a primeira vez que eu fiz, aí eu falei, caramba, tem algo mais que isso. Faz sentido, às vezes, se conectar. E eu acho que essa foi a crença, que conectar com a ajuda de outras pessoas, ou você só conhecer outras, abrem novos caminhos possíveis de conhecimento, de relacionamento. E eu acho que isso mudou bastante. Isso foi uma crença que eu acabei nos últimos anos, mais recente, vamos falar assim. Que bom, pô, bom escutar, porque eu tô nesse processo. Não é combinado aqui, né, galera? Eu tô nesse processo porque eu sempre fui o CEO da porta pra dentro. Talvez um próximo do que você fez, e por ter ido para um clube, a gente começa a se expor muito mais. E você começa a entender que networking funciona, porque eu sempre fui meio cético. Puta, cara, será realmente que vale a pena? Não sei até que ponto isso vai funcionar. E aí, por estar lá nas aulas com o Joel movimenta muito isso, ele fala, cara, tem que se colocar em movimento, tem que trabalhar educação, e qual é a sua palavra do mês, ele tá nessa pegada esses últimos meses. E aí eu coloquei minha palavra do mês, até falei, acho que ontem aqui no All Hands da empresa, a minha palavra é exposição desse mês. E estamos aqui, se expondo, né, gravando podcast, fiz reunião em São Paulo ontem, fui, tem mais uma agenda semana que vem, vou me expor, por quê? Gera muito contato, gera muito resultado. Fui em outro evento semana passada, de amigos lá do Clex, sentei numa mesa qualquer, até legal para o pessoal que não faz isso entender que é importante. Não sobrou mesa, eu cheguei um pouco atrasado, os que eu conhecia estavam em outra mesa, eu sentei numa mesa aleatória, cara, do meu lado estava um cara que era padrinho do TG. Quando que isso ia acontecer, né? Engatei numa conversa, não, do Thales Gomes. Tá. Não era... Tá. Era um outro padrinho ali. E, pô, o cara surfa, eu surfo, e aí, pô, vamos surfar junto. E, cara, quando que você faz isso? E ele pode ser meu cliente.
Acho que você entende bem esse Não, movimento. exatamente. Quando você falou, foi exatamente isso. Então, assim, pra galera que ainda talvez tenha um pouquinho disso, algum tipo de restrição, se solta, vai, porque no fim tem sentido. O que é só importante reforçar, esse negócio do networking, ele funciona desde que você seja mais interessante que interesseiro, né? Com certeza. Se a galera vai pra lá e falar, e aí, o que você faz? Tipo, nesse princípio... Tentando vender alguma coisa. Aí a gente falou um pouco antes de gravar do Bush, né? O Bush, ele fala muito de vender não vendendo, né? Então você precisa falar de você, tudo, mas não fica falando do seu negócio, senão já quer vender. Chato, aquela... caramba. Eu concordo. É saber se relacionar, né, cara? A venda ou a relação qualquer que seja, ela vai acontecer. É muito bom. Cara, e temos alguns livros seus. Eu vi também cara, acho que foi um post, um story seu. Na sua mesa tinha ali um livro de CNV, né, Comunicação Não Violenta. Cara, uma pilha de livros. Eu imagino que você estudou bastante e hoje tem uma liderança ali inspiradora dentro do seu negócio. O que você descobriu que não está nos livros? Um pouquinho do que você escreveu. Olha, eu tenho lido menos agora, assim, quando eu digo menos, eu devo estar em torno de 10 a 18 livros ano. Mas Já eu batia, bastante. mas eu batia 30, eu lia 30 livros por ano, assim, e eu tenho um negócio que eu sempre escrevi qual livro eu li, tipo um bloco de notas. Acabei de ler este livro, deste autor, tal data. Então eu consigo consultar quais livros eu li nos últimos anos, né? Mas quando eu trabalhava em São Paulo, e eu tinha 2 horas de ônibus para ir, 2 horas para voltar. Foi ali que eu comecei a ler muito, né? E eu comecei sempre a ler livros de negócios, era o que eu achava que eu tinha que aprender, livro de negócio, autoajuda, era o que eu sempre procurava entender. E uma das coisas que inspirou muito o meu estilo de liderar, que assim, tudo que a base da empresa, se colocar assim, uma das bases mais fortes que a gente tem lá é a gente. E quando eu falo isso, não é com demagogia. Quem vai visitar a operação entende o quão estruturado é o nosso processo de gente lá. E foi muito inspirado por um executivo já falecido, que chama Jack Welch, que ele foi o ex-CEO da GE, da General Electric. Ele pegou a empresa em 80 e pegou o legado por 20 anos até 2000, né? E quando ele assumiu a empresa, ele tinha uma empresa que já valia 15 bi, crescimento, taxas baixíssimas, estava indo, não tinha muito o que ele fazer, né? Continua o negócio. E deixou valendo ela por 400 bi, uma das empresas mais valiosas da época, com várias características que ele tem. E a gente tem 6 valores na empresa. Tinha 11, era de 11 mandamentos, mudou para 6 valores, para ficar uma estrela. 6 pontas, né? 2 desses valores, basicamente, são os que são do ensinamento de Jack Welch. E é a meritocracia. E quando eu digo meritocracia, é muito claro o plano de carreira por KPIs, do que a pessoa tem que fazer para crescer. E o outro é a franqueza. Ele batia muito que a comunicação tinha que ser direta, a comunicação tinha que ser objetiva. Muita gente sai de um feedback sem entender o que estão falando. Você sai e fala, nossa, legal, mas não entendi nada. E aí a maneira como a gente se comunica na empresa e como eles são educados desde o começo da primeira semana no onboard, a gente foca muito nisso. Só de combinar todos esses fatores, eu já diria que a nossa liderança lá é muito única, né? O nosso estilo de pessoas, quem vai lá visitar sente que é diferente a empresa. É difícil alguém replicar, né? Mas foi assim que a gente conseguiu. Mas se eu fosse colocar alguma coisa que eu aprendi que não foi nos livros, eu acho que as pessoas têm muito mais diferenças de objetivos da maneira que um livro descreve que é um caminho uniforme, né? Um livro sempre vai dar um caminho assim, olha, esse é o caminho. Só que quando você vai implementar isso numa operação, ainda mais no aspecto de países diferentes, eu tenho empresas diferentes, e quando você visita uma empresa no mesmo prédio, só muda o andar, parece que não é a mesma coisa, parece que é de outro dono, parece que é de uma... assim, é totalmente diferente porque a cultura né? Então é entender aplicar os conceitos dos livros, mas não preto no branco. Você vai ter que dar uma flexibilizada ali no que você vai ensinar, porque nem sempre ele funciona até mesmo para os mesmos departamentos. Por exemplo, nosso departamento de devs lá, cara, é um mundo à parte o deles ali. O comercial é bem maluco, comercial marketing, quando a gente vai para o operacional, ele transita entre os dois, né? Então é a mesma empresa com diferentes culturas. Desde que os valores sejam os mesmos, né? Certo. Aí funciona. Muito bom. Cara, e olhando para o trabalho, o produto, o serviço que vocês entregam, ele é complexo. E para quem tá começando a fazer isso, até já faz, cara, importar e exportar
eu entendo que não é tão simples. E o desenho da experiência para esse cliente tem que ser muito bem feito, porque imagino que tem objeção atrás de objeção, até o cara fechar um contrato, até ele pegar confiança na entrega de vocês e falar, opa, achei os caras que vão resolver o meu problema. Como que é esse desenho? Como que você gera menos atrito possível para essa experiência? Ó, eu vou falar uma coisa com muita propriedade, porque a gente já escalou muitos negócios de serviço, né? Machina Link, líder do mercado. 12P, líder do mercado de importação na parte digital. Mamba Digital, líder do mercado de assessoria de marketplace. A gente tem uma outra empresa que é a contabilidade para o e-commerce. 3 anos a gente vira líder no Brasil também, se não for ali nos top 3, né? Com o mesmo framework. São vários detalhes, mas se eu fosse o grosso do framework para satisfação de experiência a experiência do cliente em serviços, principalmente se a gente está falando de high ticket, que é um serviço um pouco mais premium, são 2. O primeiro, evidências de entrega, e o segundo, onboard. Vamos começar pelo onboard. Muita gente que vende serviço, eu diria a maioria, não tem onboard. E o onboard, quando você tem um departamento comercial como o nosso lá, que é uma máquina de vender, que a gente põe por mês 300 clientes novos, se a gente quiser, por mês em todas as empresas. Tem a passada de bastão pro time de CS. Mas assim, o vendedor vai aumentar um pouco. O vendedor tenta colocar o máximo de qualidades possíveis, omite as fraquezas e as dificuldades do produto, tudo vai dar certo, nada pode dar errado. O onboard tem que ser logo após ali o fechamento de contrato e uma nova reunião de vídeo com o time de onboard, explicando tudo o que o cliente comprou de novo. Então, olha, é isso aqui que você comprou, bem-vindo, olha, você vai ter esse passo, você vai ter esse, o que você comprou demora este período, tudo bem ilustrado, bonitinho, com slide. E desse assim, o que eu coloco geralmente no onboard? Você vai colocar as pessoas que vão entregar o serviço junto. Então, uma pessoa apresenta e as que vão entregar vão estar ouvindo, é um cliente novo, todo mundo tem que estar ali dentro. E esse é um outro detalhe que quem faz onboard esquece, coloca uma pessoa de onboard, mas não coloca quem está entregando ali. E aí fica, se o cara é evoluído, ele coloca lá um resumo de bem feito no CRM para o próximo cara ler. Se o cara ainda não está nesse estágio de empresa e o cara só tem que escrever um resumo, pior ainda. Sim. E se tá um passo atrás que ele nem escreve nada e só fala de boca, porque vai causar muito uma frustração que o cara vai fazer as mesmas perguntas, o cara vai ter que responder de novo várias coisas que ele já falou no onboard. Então colocar todos os envolvidos nisso é muito importante. E no onboard você alinha expectativa. Você fala, isso aqui é assim, isso aqui é assim, isso aqui é assado, isso aqui tudo bem, ficou claro, a gente vai ter isso. Isso aqui não dá para fazer. Então assim, tem um slide nosso no onboard, que é, eu não lembro o termo que a gente usa, mas é tipo, tem uma foto de Jesus e fala, cara, a gente não faz milagre. Porque aí você fala, nossa, mas você colocou um slide assim na apresentação, sim, porque o cara às vezes espera que a gente faça, né? E é a expectativa. E fala, cara, não é milagre, tá? Não tem milagre, é isso aqui, isso aqui, isso aqui. E tem um outro que é um slide que é uma feira e uns pastéis e fala, não é pastel, não sai frito na hora, não tem como, o que você passar demora, tudo bem? E aí o cara ri e fala, não, tudo bem, o cara precisa dessa validação. Ele já guardou ali também na Precisa dessa validação. E fora que todos os onboards é gravado, transcritado, em tempo real, vai pro CRM, pra gente ter a segurança também do que tá acontecendo. Mas se o cara não faz isso no serviço, ele tem problema de entrega depois por alinhamento explicativo. Se ele faz isso, o cliente fica muito mais na mesma página. E a gente tem um dos subvalores que a gente tem, que é dentro do valor sangue azul, um dos valores nossos, porque a gente fala que a nosso sangue é azul, né? É under promise, over deliver. Então assim, promete abaixo e entrega mais. Então sempre a gente promete abaixo e surpreende, promete abaixo e surpreende. Quando você não joga as expectativas ali para baixo e vai direto de um comercial vendedor, vai ser muito difícil você entregar o que o cliente espera. Você sempre vai ter dificuldade de entregar e vai ter uma parte dos clientes adquiridos que vão estar frustrados. Então um dos segredos para você que trabalha com serviço e quiser escalar bem, monta um onboard decente. O que mais você pode fazer num onboard diferencial? Poxa, quanto o seu cliente vai te dar num LTV mínimo ali? X, pega X vezes 10% de X ali e gasta num kit legal de onboard físico. E aí prepara uma caixa bonita, imprime, monta um negócio, mas assim, não vai colocar caneca, garrafa de todo igual todo mundo coloca, caderno e caneta. Pega um negocinho personalizado. Se você, sei lá, trabalha com produto academia, fitness, estou pensando agora, pega, sei lá, uma barrinha de whey, um negócio diferente para dar pro cara. Se for alguma coisa de construção, seu cliente é arquiteto, pensa um compasso, alguma coisa diferente que marque aquela aquisição do cliente. Isso eu acho que faz toda a diferença. E o primeiro que eu falei, eu deixei até pro final, que é evidências de entrega.
Tudo que é serviço que demora para entregar, que é a maioria deles, nenhum serviço fica pronto como um produto, né, da noite para o dia. Sim. Tem algumas exceções, né? Você precisa evidenciar o que você está fazendo. E eu vejo muita frustração de cliente quando adquire ou compra um serviço, que ele, número 1, pior cenário, tem que ficar perguntando o que está acontecendo. Oi, tudo bem? Alguma novidade? Oi, e aí, teve progresso? E aí você está num nível de atendimento pior do básico, né? Porque você teria que pelo menos informar ele antes, seja como for. Agora, quando você tem um serviço de cauda longa que demora e tem muita gente trabalhando em volta para entregar aquilo, você tem que pensar em alguma ferramenta que notifique o seu cliente em tempo real quando as tarefas são feitas. Então, se você tem um time de criação de logo e passa primeiro para um desenhista e depois passa para um cara que vai vetorizar, depois vai para o cara que coloca no computador, eu estou inventando um processo aqui, né? Quando o desenhista for começar o desenho, ele vai ticar no sistema, iniciei o desenho. E esse iniciei o desenho vai mandar a notificação para o cara no e-mail, no WhatsApp, e depois que ele terminou o desenho, ou ele está demorando mais que o prazo, ainda estou no desenho, estou trabalhando, previsão de tal. O cara recebe a notificação no WhatsApp, ou no e-mail, ou em algum lugar. E todo o passo ele é notificado. Mas geralmente que as empresas erram quando fazem serviço, elas deixam para fazer isso num weekly semanal, ou às vezes quinzenal, numa reunião específica para contar o que está acontecendo. E isso, dependendo do cliente, principalmente a PME, que é o que eu trabalho, onde ele pôs todas as fichas naquilo e ele quer que dá certo, ele acha que você não tá fazendo nada. Ele fala, caramba, paguei tudo isso, o cara me vendeu, é caro, eu fiz um onboard, mas não tô fazendo nada, cara. Passou 2 semanas, não fizeram nada. E a gente tá trabalhando pra cacete no projeto do cara, tá uma equipe fazendo. Só que se não falar, não adianta. Então o que a gente fez lá, a gente tem todo um sistema que conforme clica, manda pro grupo do cara no WhatsApp automático. O próprio sistema, a própria IA, ela resume todas as tarefas e manda no sábado tudo que foi feito. Não tem como ele reclamar que ele não é notificado. Legal. E isso, se o cara faz com o serviço, ele aumenta a retenção de cliente, o cara fica mais. O cara, quando troca, fala, vou para outro lugar. Ele fala, caramba, mano, pelo menos lá eles trampavam. E aqui nesse aqui, os caras estão enrolando, não me entregam. É o mesmo prazo. Só que um está sendo comunicado e o outro não. Então, esses 2 segredos aí para serviços, para a experiência do cliente, vai te colocar à frente do mercado, se você seguir. Parece simples, mas não é. Muito bom. Cara, e aí tem... Claro, não é um problema, mas você tem que estar com os processos bem azeitados para poder fazer esses reportes automáticos, né? Porque se a minha empresa está à zona por dentro, cara, eu não vou conseguir notificar o meu cliente que aquilo foi feito, porque nem eu sei se aquilo está sendo feito, por mais que o time está fazendo. Então tem que olhar para dentro. A partir do pressuposto que o cara já está um pouco organizado. Né? Hoje em dia tem sistemas aí, tem Monday, tem Trello, Notion. O Notion a gente não usa muito para projeto, a gente usa só para procedimentos e processos escritos, né? Mas para gerenciar projetos, o Monday, o Teamwork, tem esses daí, é tudo gringo, a gente deve ter versão em português ou traduzida hoje, mas tá lá, pelo menos você gerencia as tarefinhas certinho, dá para notificar. E consegue dar essa visibilidade pro cliente. E não é só o pequeno não, viu? O Enterprise, cara, os times também querem visibilidade, e às vezes é diário mesmo. Pô, andou aquela atividade, andou aquela arte, ou a contratação de um fornecedor, ou qualquer que seja aquilo que está sendo tratado. Cara, faz muita diferença, e só isso daqui já vale alguns milhões de reais, cara. E aí também um pouquinho que a gente pode trazer de ensino para a galera que tá nos acompanhando, práticas de marketing e vendas que você viu lá fora e que a gente deveria estar usando e não estamos usando. Eu vou trazer um case. O chinês, que é o que eu tenho mais como base, eu falo, eu não acho eles bons de marketing, porque se eles fizessem uma campanha como eles fazem na China para cá, não funcionaria. Da mesma maneira, se pegar um marqueteiro bom e colocar ele direto para fazer uma campanha na China, não vai vender. Então é diferente, são outros mundos. E eu não vejo alguma coisa que dá para replicar tão bem no dia a dia de campanhas. Tá. O que dá para fazer, que eles fazem de uma maneira muito com maestria, é a parte muito mais voltada para vendas de relacionamento com o cliente. Então o que eles fazem muito? Para quem já foi para a China ou para quem vai visitar uma fábrica, vai passar por essa experiência. O chinês vai te buscar no aeroporto, ele faz questão, e ele pega um carro bonito, que não é dele, ele aluga um Uber ou pega algum motorista. Se não for ele mandou um vendedor te buscar.
E aí o carro é de graça que o chinês pagou até a sua empresa. Chegando lá, ele te recebe bem, te faz um tour, te leva para jantar, dá um super jantar, paga, te leva pro hotel, que se você não tiver hotel, ele vai te levar pro hotel, ele vai te pagar o hotel, vai te levar de novo para almoçar, ele vai te dar um tratamento tão pesado que se você quiser fechar com alguém, se você for comprar com alguém, você vai acabar comprando. E eu acho que o ocidental, ele não está acostumado a isso. É claro que a gente está falando de uma fábrica que quando ela ganha um pedido, ela pode estar acertando um super empresário que vai comprar muito, mas às vezes um empresário pequeno que vai comprar pouco. Só que mesmo assim pouco, uma importação mínima assim na China para começar a valer a pena, a gente está falando de 15, 20 mil dólares. Então assim, é um pedidinho de 100 mil reais, não vale a pena ir lá buscar o cara? Mesmo assim, É custo de aquisição, né? mesmo assim, eu acho que os brasileiros aqui não iriam buscar. Então, acho que essa parte de gestão ao cliente é muito diferente o tratamento. O cara que vai para lá realmente se sente especial. Eles tratam de uma maneira que você vai ser, eu sou... Caramba, que legal. E ele vai te dar tchau e vai fazer isso com o próximo igual. Né? Mas essa sensação que eles trazem. Agora, um case chinês que é interessante, que não veio para o Brasil ainda, é a PDD. É o Pinduoduo. E eles estão usando um negócio que se chama Social Commerce. Aí você fala assim, pô, não é o social selling que a gente compra lá com um cara que fica... Não. Eles usaram, na verdade, o Pinduoduo, ele veio para pegar a população mais rural, com menos poder aquisitivo, que fica no oeste da China. E aí eles entenderam o seguinte, você vai ter o meu link do meu produto, se eu jogar esse link em um grupo de WhatsApp, quanto mais pessoas confirmarem a compra, mais desconto todo mundo ganha. E chega um determinado ponto que você ganha o produto de graça, se muita gente comprar do seu link, e você ganha dinheiro depois de um tempo, se muita gente comprou. Afiliado. É uma evolução do afiliado. Então, assim, o afiliado hoje é meio que claro que é um afiliado. Ali ele dá desconto para todo mundo, não só para o link. Né? Porque o link do afiliado ele te dá um descontinho ali. Esse não, é claro, tantas pessoas compraram, 100, 200, 300, 1000, o produto está mais barato. Ele tem um cap, tem uma hora que ele não deixa assim, mas isso favorece muito o volume de compra, né? Você pegar produtos que tem ponta de estoque que você quer vender, joga no aplicativo assim que dá certo. Não tem esse modelo aqui no Brasil, assim, ainda. Então o que a gente chega mais próximo é um afiliado, mas aí tá aí uma... Interessante. a engenharia de programação disso não é simples, vamos falar assim, mas para influência, para micro-influência, para o que tá vindo de social, para os live sellers, que vai ter lá o TikTok Shop, que vai ter Kawaii, que YouTube Shop tá começando a já tá se desenhando. Vai combinar totalmente isso com esse modelo de negócio. Cara, isso é bem diferente. Bem diferente. Muito bom. E, pô, a gente tá falando aqui de experiência, atendimento, marketing, e uma experiência que foi mal desenhada. Que você passou por isso, ou até um caso de vocês aí que, puta, isso... Eu acho que uma experiência mal desenhada, eu não diria mal desenhada, ela é muito boa na teoria. Só que eu não calculei os riscos que eram claros, que seria esse, mas eu fui contra esses riscos e eu não faria de novo. O que eu fiz foi, todos os clientes que eu ia adquirir em determinado período, no ano, eu ia criar um grupo de WhatsApp e colocar neles juntos, todos os clientes lá para networking, para você começar a se conectar e tudo. Só que assim, de novo, eu lido com o pequeno e médio e são muitos clientes. Eu acabo perdendo o controle da multidão. E em determinado momento, um dos clientes... E pior que esse cara não estava sendo mal atendido, né? Ele começou meio que a falar algumas coisas dentro do grupo que condizia o pedido dele, falando, olha, isso aqui tá dando errado, não estão me dando atenção, meu pedido não sai da China. E não era isso, já estava tudo certo, vamos falar assim, só que ele quis pôr fogo, né? Só que é muito fácil você conter um fogo com um cliente, num ambiente ali, e é outro esquema quando tem 400 pessoas num grupo. Virou um mural das lamentações. Nossa, então assim, o que eu não faria de novo, eu não faria dessa maneira um grupo público onde todos comentassem o que quer. A ideia é muito boa. As conexões que as pessoas criaram, muitas conexões foram feitas, muitos amigos, eles se ajudavam, era legal. Mas eu não faria um grupo fechado assim. Então eu fiz de novo num ambiente que é uma rede social interna, desenvolvida, que o cara entra, moderado, e não tem, é um pouco diferente. Então ali as pessoas continuam se conectando, continuam se pesquisando, mas não existe esse modelo assim, né? Então assim, ainda mantém os grupos para imersões pequenas, para imersão da China, que são clientes um pouco mais maduros, mas o cara que acabou de entrar assim, eu não faria de novo.
Mas aí aprendeu, montou Aprendizado. um produto mais completo e vão para frente. Cara, muito bom. Eu tô muito curioso para entender o seu olhar para eventos. Então, pô, você tem aí uma experiência grande com as viagens e agora uma série de eventos também no Brasil. E eu queria entender como que as feiras lá na China moldam essa tomada de decisão, cara, de compra, o quanto é importante fazer essas visitas, essas imersões. Eu vou falar, assim, eu não vou tentar só os eventos da feira na China, mas eu vou falar de eventos em geral, né? A gente usa eventos para aquisição, a gente usa evento para relacionamento, a gente usa evento para entrega. Esse ano, se a gente somasse todos, acho que foram 40 e poucos eventos que a gente fez. Bastante coisa. Ano que vem, se a gente coloca no roadmap de tudo que a gente vai entregar, já está passando de 60 eventos. Então tem um time de eventos, né? Vamos falar assim, tem uma pessoa, tem outra, tem duas pessoas no time de eventos, que fica abaixo do head de marketing, né? Uhum. E fora uma cacetada de terceiros que a gente usa, né? O ponto é, vamos falar de eventos de aquisição. O nosso time é muito agressivo, né? Em eventos de feiras de negócios, em Brasil. E o meu ICP, o meu cliente, ele é um cara que ele tá comprando um produto, ele tem a dor de comprar ele mais barato ou direto. E se ele quer comprar direto, vamos falar assim, de algum lugar, ele vai numa feira, às vezes, de construção, e lá dentro tem a área dos chineses vendendo construção. Aí eu falei, poxa, eu tenho que estar com stand nesse lugar. Então, existem produtos que a gente expõe como China Link e não é uma feira de serviços. Tipo mais por revestir ou feiras de construção. Mas tem outros produtos. Então, assim, tem a feira fitness, a gente vai estar lá. A feira de autopeças, a gente está lá. Feira de eletrodomésticos, a gente está lá. Seu potencial comprador está lá. Ele cruza um pouco, né? Então, assim, eventualmente eles cruzam. Outro público que também cruza é o cara do e-commerce. O cara que vende online, ele tem que importar. Ou ele vira indústria e produz, ou ele importa. Não tem mais como ele sobreviver por muito tempo ou em escala se ele só é um revendedor. Não dá. Que é o cara do dropshipping ali. Ou o cara do Mercado Livre. Mercado Livre. Então o cara tá no Mercado Livre, ele vende lá 100, 200 mil por mês, ele já tem que começar a olhar a importação. Porque ele tá vendo e fala, caramba, eu tô girando dinheiro, pô, eu vendo, não sobra nada. Tem margem. E margem de Mercado Livre, vou falar assim, na média, tá? É 10% que sobra. O cara vende, é pouco. O cara precisa otimizar. E se ele importa, isso aí sobe para 18%. É muita diferença, é muita, duplica a margem, né? Então assim, a gente tem eventos tanto no e-commerce, tem eventos nessas feiras pontuais. E esses eventos eu considero como eventos de aquisição. O que eu procuro sempre fazer, e quase todo mundo vê evento como um custo, né? Puta, é um custo, olha caramba, como é que eu vou gastar 100 mil nesse evento? A nossa primeira meta, que todo o time está voltado e vai muito mais da força comercial, é vender no evento. Em 80% dos eventos, o que eu vendo nos dias do evento me paga o custo que eu gastei total de montagem, de aluguel do lugar, materiais, equipe pago. 80% dos eventos são pagos. Como alguém pode conseguir isso? Primeiro tem que ter um produto para vender, né? Às vezes a pessoa fala assim, não, e aí já tem a própria visão dela que o produto é complexo, que demora, que é difícil. Vamos pegar assim uma agência de marketing. Cara, agência não, tem que apresentar e tal. O produto é personalizado. Isso é um paradigma, não é de todo mundo ali. Nosso produto também é levemente personalizado, dependendo do que você quer, do que a pessoa quer. Só que eu deixei de uma maneira muito produtizada, que é fácil de vender na feira. É muito bem scriptada, né? Então, mesmo que o cara venha com dúvidas, eu consigo vender isso lá. E quando eu falo isso, este produto da China Link, a gente faz isso com o produto da Mamba, a gente faz isso com o produto da Conk, a gente faz isso com... Todas as empresas têm um produto que é possível vender na feira. Cara, essa sacada é muito boa, que é como eu produtizo o serviço. Isso eu escutei também alguns meses atrás. Falei, cara, eu preciso modelar os meus serviços para eu vender de forma mais fácil. Isso eu faço muito bem também. Vamos falar assim, a gente define muito bem, porque tá lá um produto claro, então se você tem algo complexo que é difícil de explicar em 30 segundos, cara, o seu produto não tá bom. Como é que você não consegue explicar o que você faz em 30 segundos? E quando você conseguir simplificar o que você faz para qualquer um entender, porque você não vai escolher o cara só do seu segmento, você vai estar lá na feira, chega alguém e fala, oi, o que é isso? E aí, dependendo das suas perguntas, do briefing que você faz ali, você consegue extrair se o cliente é potencial ou não.
Então, a primeira coisa é ter um produto ali para vender. Porque quando você consegue vender e pagar as contas, o evento deixa de ser só pesado para branding, para divulgação, e você começa a adquirir cliente. Ou só levantar lead para depois fazer a venda lá em 30, 60, 90 Eu dias. também conto com isso. Funciona. Aí que eu pago meu evento, tem que dar ROAS 2, vamos falar assim. Né? E o ROAS contando que o evento é o A ali, né? Sim. E é super possível, na maioria também se paga. Agora, depois que você produtizou, o que eu faço ali, que é meio contra, às vezes, o que pelo menos eu participo muito de evento, que não é que todo mundo, eu sou contra brinde, eu sou contra ativação, eu acho que não faz sentido, você só atrai lead não qualificado, você só atrai fila pro cara pegar lead, só tá acabando a feira, vai vir uns caras na nave, oi, posso pegar um desse também? O que eu foco muito é na montagem e atração do evento, meio estratégia natureza, assim, que tem pena colorida, uns bichos que tem luz, chamar atenção. Então o nosso stand sempre tem alguma coisa que o cara olha e fala, meu, o que é isso? É esse 3 segundos olhando que é o que meu vendedor precisa para chamar ele. E aí eu faço com que o espaço inteiro chame atenção e não a ativação chame atenção. Então, por exemplo, a gente fez 2 feiras grandes agora, foi 3 seguidas. Teve China Home Life, Expo Magalu, Mercado Livre Experience. E teve Fórum E-Commerce também, só feira grande porrada. Stand de 70 metros, 100 metros quadrados. Stand grande. Em 3 deles, a gente colocou um dragão alegórico, gigante, com a boca aberta, assim, ele abria a goela, era um painel de LED, como se fosse a goela dele, eu pegava fogo, que o pessoal tirava foto, saía fumaça pelo nariz, fazia um barulho inteiro de LED. Cara, a galera vai parar e vai... O que é isso, né? Exato. E aí você fala assim, poxa, mas aí você gasta pra cacete, mas eu não gasto em mais nada em outras coisas. Então tá aí a diferença, porque às vezes você vai imprimir caderno. Cara, um caderno é 15, 20 reais, se for um caderno bonitinho. Você vai ter que fazer 1000. O copinho, qualquer 1000 brinde cadernos, você gastou 50 pau de brinde. Eu gasto de montagem, vamos falar assim, dependendo do que eu for colocar, é isso que vai me custar mais da montagem do stand, né? E é esse o meu foco, vamos falar assim. Quando o cara... Aí, então vamos lá, eu tenho um produto bom, eu criei lá o conceito pavão do meu stand, tipo, abri meu rabo ali, o pessoal ali para, e aí vem a parte da equipe. A equipe tá muito bem treinada para venda de impacto, você precisa ter lá uns 3 closers bons de impacto, que faz o cara pagar ali, maquininha, paga ali mesmo. E olha que o meu serviço é ticket alto, né, como é 25 mil, 50 mil, os caras pagam ali. E isso quebra alguns paradigmas, a pessoa fala, não tem como o cara pagar 4 mil pra mim ali no cartão. Cara, o cara paga 30 pra mim, 25, então tem. Todo Sempre mundo tem, né? cara. E aí o que a gente separa muito bem é um time de SDRs captando ali em volta, que filtram se o cliente é bom, e você traz pra dentro pra sentar pro closer que tá ali sentando na reunião. Pra matar a venda. Então fala, opa, e aí, tudo bem? Aí o conceito básico de SDR aí, o BUNT, né? Então a pessoa pesquisa lá Budget, autoridade, necessidade, timing. Aí, pô, beleza, o cara tem tudo, precisa, tá bom, traz pra cá. Pô, o cara não tá no timing, mas, poxa, tá bom, tá sobrando muito aqui, não tá tão cheio, deixa eu trazer esse cara. E aí o closer vai falar, pô, e aí, como é que você vende, cara? Você tem alguma agência que atende? Não tem, cara, mas como assim? Pô, você não faz isso? Vem cá, deixa eu te mostrar. Ó. E aí, se o closer é bom, ele vai fazer as perguntas certas, vai perguntar, vai guiar, apresentar o seu produto. E se o cara não fechar ali, ele tá muito bem aquecido para um próximo negócio. E aí, o que eu ganho muito dessa vantagem? Eu tenho um time agressivo de vendas, que puxa todo mundo, que fecha negócios ali e que me dá mais caixa para eu continuar fazendo evento. Porque eu entendo que fazer um evento só para branding, cara, aí é difícil, porque é muito... Você tem que pôr no budget mesmo. Porque assim, a gente gastou acho que assim, 24, a gente gastou em evento, deu 1 milhão e pouquinho, 1,5 milhão. Já é uma verba boa, cara. E, porra, mas se eu não tivesse vendido nada disso, ou só depois, é muito ruim. Eu pensaria muito antes de fazer. Agora, quando tu fala, quanto gastei nesse evento? 250. Quanto vendeu no dia? 200. Bom. Quantos leads ainda tem? 500. Fechou. Vou duplicar. O que eu vou vender a partir disso, você já sabe. E eu já sei o produto que eu vou vender. Já tenho uma estrutura de follow-up, já tem tudo. Então, esse modelo de usar os eventos como aquisição, eu ganhei muita autoridade, porque eu tô em todas as feiras principais do e-commerce. Tipo, o cara fala, caramba, de novo vocês, Tá nossa, aqui. eu vi vocês 3 anos atrás, tal. E aí o pessoal pergunta, o que vai ter? Esse ano foi o Dragão, então a gente pôs o Dragão em todos os eventos, né? Aí falou, o que vai ter no próximo? A gente vai pensar alguma coisa diferente pra colocar assim, fazer você chamar atenção. Eu quero gerar. E o time tá muito bem engajado, a estrutura nossa de suporte do evento é muito forte, tipo...
Já tem alguém que sempre vai alguém do administrativo, outro do administrativo que só cuida de comida, e aí já compra os marmitex antes, já para todo mundo calculado, já tem micro-ondas, geladeira pronto para todo mundo. Aí tem uma estrutura assim que tudo bem, muito bem suportado, vamos falar assim, o suporte é muito grande de tudo para a galera que tem que vender, só tem que vender. A galera que tem que carregar coisa, só tem que carregar coisa. E aí eu era meio contra isso, mas hoje eu não consigo fazer um evento sem chopp e drink. Sério? Eu era contra, eu falava, meu, só vai atrair ele de ruim, informação. só vai atrair ele de ruim, só vai lotar meu stand e tal. Só os Aí eu falei arroz de festa ali. Aí eu falei o seguinte, eu só vou dar chopp pra quem eu quiser. E como é que eu defino quem eu quiser? O closer durante o dia que achou que o cliente é quente, vai dar uma pulseira e ele volta. Tá convidado para voltar. Aí fica um monte de gente querendo, oi, tudo bem, posso pegar um drink? Desculpa, só pra cliente, só pra cliente, só pra cliente. E aí eu consegui criar um ambiente em que os clientes bebem, se descontraem, bebem com os vendedores ali e fica muito mais fácil. Mais relacionamento. Tanto é que mais de metade das vendas são feitas no nosso happy hour, né? Metade das vendas são feitas no happy hour. E aí, o que a gente faz lá quando faz a venda, né? Acho que a V4 começou com o sininho batendo, né? E a gente queria dar um toque de China, e desde sempre a gente pegou peguei um gongo tibetano, tem lá na nossa parede, bate o gongo. E quem fecha, bate o gongo. A gente pegou as buzinas da G4, que a gente então o cara bate, faz barulho. Tem sempre uma caixa daquelas boombox da JBL tocando eletrônico alto. Então o stand é um negócio diferente. E a galera fala, meu, o que é isso aqui? O clima é legal. Então eu uso eventos como aquisição, mas não é só vai lá que vai vender. A gente se preocupa de tudo como é o mais simples possível. Né? Até tem uma das empresas que eu sou advisor, né? E aí eles têm uma empresa eles parcelam a importação com cartão de crédito. Isso é bem legal pro importador, né? Porque o cara vai lá, tem que te pagar à vista, parcela no cartão com um pouco juros, mas dá certo. E aí eles foram fazer a feira, fizeram a China Home Life, eu fui lá ver no stand, e eu falei, cara, você podia ter melhorado um pouco aqui esse stand, você podia ter feito um pouco diferente. Aí o quê? Eu falei, olha, tá o seu logo, que não diz o que você faz, e você tá assim, aí o empresário, ele coloca o logo dele, ele acha que tá bom pro branding, né? Olha que legal, tá minha marca aqui, um monte de gente vai ver. Se a pessoa não vê ou associa a marca com alguma coisa, não serve de nada, né? Vai ser só mais um nome aleatório coloridinho. E eu falei, cara, vamos mudar isso aqui, ó. Vamos colocar o profit, o seu logo embaixo. Parcelamento de importação. Aí ele falou, pô, mas não é melhor flexibilidade? Não, cara. Parcelamento de importação. O cara entendeu e leu, né? E eu vejo que as pessoas erram muito nos eventos em querer colocar frases de impacto, frases complexas. E isso não funciona em evento. Você tem 1 segundo da atenção que a pessoa tentou bater o olho e ler. E se tá muito texto e longo, 2 linhas, ela não lê, né? Vou entrar ou não nesse stand. É muito rápida a decisão. E ali, logo no começo, aí ele falou, pô, mas não sei, não tá muito bom. Eu tava lá no stand com ele. E aí você via a gente passando, olhando, continuava indo reto, passando, olhando e indo reto. Falei, cara, você vai fazer o seguinte. Primeiro, ele tava muito bem vestido, muito bem, assim, tipo de terno. Falei, não, cara, o público aqui não é esse aqui, não. Você vai pôr uma roupa mais básica, amanhã você vai ficar cola, camiseta. O pessoal não pode te ver como um cara superior. E você vai pegar 2 pessoas aqui pode ser... não é figurante, aquelas que você contrata? Promotor. Promotor. Você pega 2 promotores, põe aqui, no fim ele pegou 2 conhecidos de fazer isso no outro dia, e você só vai falar assim, folheto, parcelamento de importação. Matou. Tem ICP aqui. Cara, parcelamento de importação. Vem, pum, joga pra dentro. Então, só esses toques bestas que às vezes você remodela a linguagem e o que você fala, você tem resultado em evento. Então, não é que evento não dá resultado. As pessoas não sabem fazer e tirar proveito. Pra mim, eu sei o que tiver, a gente põe lá. Cara, que aula, cara. E olha que eu faço isso há 15 anos, hein? Lincoln, animal, cara. E boa parte das empresas, eu falo, as médias, tem algumas pequenas que arriscam em evento, algumas têm sucesso, claro, mas as grandes também penam muito nisso. Porque eu acho que as que erram mais. Porque talvez já tenha muito dinheiro, aquilo já acontece há vários anos, é aquele mesmo modelinho, eu quero fazer uma testeira bonita, eu quero mudar o design do meu stand, mas o time não está preparado, as promotoras não estão preparadas, o pitch não está redondo, a galera fica mexendo no celular, pô, então o que você está fazendo aí? Né? Qual o objetivo? É só marca? Cara, então enfia esse 1 milhão aí em digital, em outro lugar. Põe mais ads. Cara, põe em outro lugar, porque não faz tanto sentido estar aqui. Mas se o cara sabe extrair dinheiro de evento, ele tem mais valor que ads.
Sim. É claro que o retorno de ads é melhor. Mas o global que você ganha de exposição de marca, de público que não te vê no digital, ou a pessoa que já te viu em algum ad e não estava seguro, Fica então você de palpável. novo, isso aí não tem preço. Pô, os caras estão aqui, né? Existe alguém além daquela... Não, e falando de evento, eu falei de aquisição, né? Tem eventos também que é legal. Aí eu tenho esse evento igual que eu tô aqui em Ribeirão. É um evento que a gente vai pra cidade. Eu ia te perguntar, evento como produto hoje ou não? É um produto. É. Esse se tornou um produto. Vamos falar assim, a gente estava buscando novas formas de receita, como é que a gente agrega receita nova, e a gente fez alguns planos para o começo do ano, testou já tinha esse evento pré-pandemia. Mudou o formato, começou a testar em outubro, novembro, dezembro, fechou, deploy de um por mês. Vai, soltamos o plano. E a gente começou a fazer um por mês, é um produto hoje. Então todo mês vai ter lá uma receita de eventos de ticket. Eu ia te perguntar se você lê separado, né? Tá como uma divisão diferente. A imersão, por exemplo, eu tenho resultado no evento, mas também eu faço venda para novos clientes para China Link. Na verdade, o que é legal do meu evento? Todos os clientes, é um evento relativamente barato, é R$ 1.500 o ticket, vamos falar assim, para 12 horas de conteúdo, só que o cliente que já comprou algum serviço meu entra de graça. E aí, junto aqui vai o farmer, que é o cara que tem que se relacionar com o cara me conhece, eu conheço os clientes, todos entram. É um canal de relacionamento. E ficam ali no mesmo. Na verdade, assim, o cara vira minha prova social, porque ele chega lá em cima na hora de se apresentar. Ele fala bem de mim, ele acaba ficando mais próximo do vendedor que atende ele, o que tende a aumentar a possibilidade de fazer um upsell de alguma coisa, ou ele recomprar alguma coisa. A gente fica próximo, que talvez não daria para visitar um cara, mas quando a gente visita várias da mesma cidade, deu certo. E fica todos os novos para fechar. Esse é um evento como produto que a gente tem hoje, mas eu ia falar de eventos como relacionamento. E aí esse eu diria que é a última escala que alguma empresa vai querer gastar, porque esse ela vai ver que não tem valor nenhum, né? E eu sei já o valor de manter um cara na casa versus continuar adquirindo clientes para sempre, né? O LTV é muito mais importante. Se você tem uma conta básica lá de CAC, LTV e sabe quanto você pode gastar por ano por cliente para manter ele, versus o que você vai ter que gastar para compensar novos clientes para se ele sair, é o que a gente faz nos eventos que a gente faz 4 vezes por ano, trimestralmente, 4 vezes por ano. Cada trimestre tem um evento, e aí eu pago um palestrante, ou eu chamo algum convidado, algum amigo meu mais famoso, que aí eu chamo o CEO de alguma empresa, chamo geralmente alguém que fala de um pouco mais de tech, e fica 3, 4 conteúdos na noite, mais um famoso, e aí eu só convido clientes. 100% cliente, sem produto, sem upsell, só para dar experiência de entrega. E aí, o que a gente faz? Faz em galeria de arte, faz em restaurante totalmente diferente, que tem um espaço assim que seja muito bonito. E aí o cara vai para lá, tem uma experiência no lugar, come, tem conteúdo, se relaciona comigo, tchau, só isso. E aí, esse tipo de coisa, quando você pega, a gente gasta em torno por evento desse uns R$100 mil, né? Então a gente tá falando que isso para 70 pessoas, você vai subindo, sobe mais um pouquinho. Então a gente tem tem R$500 mil no ano para esses eventos, que, cara, isso agrega muito. O cara tira a foto do profissional ele posta no negócio dele, ele conta a experiência, ele fala que ele foi, reforça a sua imagem. Esse eu diria que é o evento que é o mais difícil de palpar ROI, porque ele não dá ROI direto. Esse, então, se pegar assim, qual evento eu gasto para relacionamento, é esse. Então esse seria o evento que eu gasto com meus clientes. Excelente, cara. Excelente. E é muito difícil chegar nessas conclusões, cara. É muito difícil. Então eu acredito que essa aula aqui vai ajudar muito empresário, e não só empresário, diretores, gerentes, coordenadores de marketing que estão com alguma dúvida, cara, como que eu provo valor para a minha diretoria ou para o board que esse projeto faz sentido, né? A gente conseguir extrair os indicadores, que não é tão simples também em evento, a galera... O próprio mercado, né, não ajuda muito. Os profissionais ainda têm uma dificuldade, as agências têm dificuldade, e a gente conseguir escutar isso, cara, é possível por esse caminho, eu tenho essas informações, eu gero ROI, eu calculo CAC em cima desses esforços, e aí fica um pouco mais fácil da gente ajudar o mercado. Mas eu vou falar uma coisa, se você quer fazer evento e você não tem noção que vocês vão ficar 12 horas em pé, vai comer mal. No outro dia, às vezes tem que ficar 12 horas em pé.
Se você acha que vai ser um trabalhinho aí de escritório das 8 às 5, se você tem esse ritmo aí você vai tomar pau em evento. Então o cara tem que se preparar que evento trabalha pra cacete. A cabeça do time tem que estar predisposta a isso. Senão fica um time, quando você passa, não sei se você já deve ter passado em algum evento, que aí tá a galera sentada com cara de cansada, assim, olhando pro computador. A galera não pode sentar nos eventos. Então já sabem isso. Só que aí, tem um negócio diferente que eu falei, né? Como é que eu faço pra galera querer muito vender em evento? Tem comissão variável pro dia do evento. Boa. Quem vende ali ganha Pix no mesmo dia de uma porcentagem daquela venda, que não é a comissão do time lá do vendedor. Sim. O cara faz dinheiro na hora. Animal. Então o cara chega assim e fala, os caras ficam que nem cachorro querendo pegar alguma coisa. Então assim, se você quer dar um incentivo pro seu time, pense em algum modelo financeiro para que ajude eles a também ganhar, né? Tá aí trazendo um pouquinho mais indo um pouco mais pra liderança. Se você é um cara um pouco mais mesquinho, não quer ficar dando grana pros caras, cara, não vai dar certo também. Você tem que pegar o time de vendas e soltar, pagar um pouco mais de grana, porque aí eles vão ter muita sede de ganhar junto com você. A gente trabalha muito essa política lá, o vendedor ganha muito bem. A gente paga muito bem para vendedor, assim, se eles batem os resultados lá, se ele entregar as coisas, né? Excelente. E aí a gente vai empilhando possíveis soluções. Exemplo, canal de venda que, cara, fala-se, poucos fazem, que é o canal de indicação. Então, e não é pedir indicação, é extrair a indicação. É difícil times comerciais fazerem isso da forma certa. E aí você monta um evento desse para relacionamento. Cara, se no dia seguinte ou na semana seguinte o seu time aborda esses clientes, fala, pô, cara, foi legal, o que você aprendeu no evento? E você não tem aí 2, 3, 4, 5 indicações de novos clientes? Cara, tá feito, né? Então dá para extrair ROI ainda, talvez você faça isso. A gente já faz. Então dá para extrair ROI e medir talvez esse A gente já faz isso, a gente estava tendo muita dificuldade, porque eles não viam valor. Aí o que aconteceu que deu certo, acho que começou no ano passado, tem um vendedor que ele pegou o procedimento e resolveu seguir. Né? Aí tem alguém que segue, começou a ter venda, ele começou a ter muita venda de indicação. Aí os caras falaram, caramba, pô, e aí começaram a seguir um pouco isso. Hoje já tá no script. E aí a IA lê se o cara falou ou não na call, e aí dá o alerta ou não pro gestor, e a gente sabe, mas hoje ficou um pouco mais fácil, né? A gente sempre pede, tanto se o cara não fecha nada, como se ele fecha. Sim. É que é fala, cara, você não é pra você agora, mas você tem algum empresário que você acha que encaixa? Não, então tá bom. Aí a gente já tentou dar, eu vou te dar um produto gratuito se você me der 2 recomendações. E no fim das contas, as pessoas acabam não se interessando tanto, assim, né? O que vale mesmo é se o vendedor ali, se o cara, o atendente, criou um bom rapport pro cara, isso que vai ser o maior fator. 80% é isso, não é o prêmio que você vai dar. Mas eu vou dar um kickback pra ele. Aí tem muito cara que se ofende. Fala, verdade. Não, cara, não preciso não, cara, não, só tô indicando porque é bom mesmo. É claro que vai ter uns que querem, mas esses que querem geralmente chegam falando pra você, eu quero indicar uns clientes, tem como não ofereça antes, que não dá muito certo, né? É verdade. O cara já sinaliza aquele pedido. Muito bom, cara. Então, ia perguntar de ROI, já falamos de ROI, retorno nos projetos, falamos de evento, de feira, design de experiência também, tô bem contemplado. E, Lincoln, eu acredito que para fechar essa aula aqui, agradeço demais a conversa e eu gosto de fechar com uma reflexão, do mesmo jeito que a gente abre o podcast falando sobre como a gente marca, eu queria saber qual a memória que te marcou profundamente, cara, e que moldou o jeito que você lidera, toma decisões e vive sua vida. Eu acho que como eu vivo a minha vida e o que marcou foi quando, eu não sei em que momento eu vi isso primeiro, talvez foi do próprio livro do Jack Welch, que ele tem muita assim, a grande parte da minha fundação a ele, e também eu escrevi isso nos valores, né, que tá no Pay the Price, é um outro valor nosso, que é Walk the Talk. Se você quer liderar a equipe e quer fazer com que eles fiquem a mais do horário, cara, não dá pra você sair antes deles. Se você quer ter uma equipe de alta performance que se dedica, não dá para você ser o menos dedicado. Se você tá querendo fazer com que seu time chegue mais cedo, você não pode chegar depois deles. E se você tem algum conflito, não, mas eu sou o dono, então aí você nem devia ser. Porque o líder, ele inspira muito. Você não pode usar a autoridade, o seu poder, né, o tempo inteiro, falar, faz aí porque eu tô mandando. A galera vai fazer e por trás, quando você virar as costas, vai fazer coisa errada. E o que define muito, se colocasse o que define cultura de uma maneira muito clara, é o que o seu time faz quando você não está olhando.
Então, se o seu time faz e performa bem sem você estar lá, cara, você atingiu um bom patamar de cultura dentro da empresa, mas eu diria que até utópico. O pessoal fala que tem que sair por estratégico 100%, que tem que deixar a empresa, contratar um COO, né, para dentro e você fica como CEO para fora. Cara, eu não acredito muito nisso. Eu acho que você ainda vai ter que ter um bom tempo, eu não diria fazendo trabalhos operacionais, mas sentado junto no chão de fábrica com a sua operação. Se você dá esse exemplo, se você inspira as pessoas, eu acho que não tem como você não dar certo. E o que muito líder empresário esquece na hora de motivar o time é falar a seguinte resposta para o cara, porque ele chega assim e fala, olha, essa aqui é a nossa meta do ano, esse é o nosso resultado, é aqui que a gente tem que chegar, e é isso e tal e tal. Aí o cara fala, e por dentro é assim, mas o que tem para mim se eu debater isso? E aí você mostra a meta do ano, que você quer atingir aquilo, que essa é a meta do objetivo, vocês querem atingir tal coisa. E aí o cara fala, tá, mas e se a gente atingir, o que eu tenho com isso? E você tem que deixar muito claro para o seu colaborador o que tem lá para ele. É um aumento? É uma promoção? É uma possibilidade de promoção ou aumento? Nada. Então deixa claro, cara, a gente não tem nada, mas a gente precisa atingir isso aqui, senão a gente não vai crescer. Ou, se você já está numa fase que não é sobrevivência, uma expansão, se a gente atingir isso, tem isso aqui para todo mundo. Aí você coloca, faz uma conta, quanto você cresce, quanto dá para você gastar. Pô, eu vou ter aqui 40 mil para distribuir se a gente atingir esse número aqui. Eu vou pegar os líderes, vou distribuir 50% para os líderes, os outros 50% distribuir. Não sei como você vai fazer, mas lembre de reafirmar o que tem para ele lá onde você quer chegar. Não fala só os seus objetivos, não fala onde você... o que você quer, o que a empresa quer, sem cruzar onde vai levar essas pessoas que estão te seguindo. Excelente, agradeço demais. E isso vem, eu não lembro quem que fez construiu esse termo, é what is it for me, que é o, cara, e para mim? Realmente tem estudos e tem comprovações sobre esse movimento de estabelecer uma meta e vincular o sonho do cara com o seu. Não adianta nada a gente fazer isso e para mim, né? Talvez não faça sentido. Então, cara, muito bom. Agradeço demais, Lincoln, sua presença, participação, as informações que foram compartilhadas. Cara, dá pra gente extrair, aprender muita coisa aqui contigo. Tenho certeza que o pessoal vai poder aplicar um pouco. E eu queria deixar um espaço aí para você falar um pouco das mídias, onde a gente te encontra, onde encontra a China Link, todos os negócios que faz sentido aí você passar pra galera. Eu acho que o editor já colocou meu arroba no começo ali, mas colocando de novo, meu arroba é o Lincoln Fracari. Você pode me seguir por lá. Eu não vou colocar nenhuma empresa lá, você pode me seguir que você vai ter alguns conselhos de gestão, algumas ideias de liderança. Tem tanto... Esse primeiro livro vermelho que eu escrevi já é um best-seller, tem quase 10 mil cópias vendidas. Esse aqui é novo e depois de 5 vira best-seller, já dá com 4, daqui a pouco vende também. Então esse aqui é para quem quer saber de China, importação, esse aqui é para quem quer trabalhar com equipes de alta performance aí. Vou encontrar na Amazon e no Mercado Livre, né? Excelente, cara. E os nossos aqui, então, o arroba Como Você Marca, que é o nosso canal aqui do Instagram para o podcast, onde a gente traz os episódios, os cortes, tudo que a gente vem fazendo por aqui, da agência @fito.ag, onde mostramos os eventos, os projetos que a gente executa como agência de eventos, e o meu @rovitor, que eu falo mais para o mercado, para os donos de agências de eventos, e em breve meu programa ali de educação executiva estará no ar para você poder se capacitar e ter uma agência de sucesso. E é isso, gente. Agradeço estar aqui conosco em mais um episódio. Quem gostou, segue, manda para o amigo, manda para a família, para o colega, para o chefe, para todo mundo que precisa escutar esse episódio, e nos vemos no próximo.